Olá, meu povo! Então, eu estou trazendo nesse vídeo para vocês uma resposta a um dos comentários que esteve aqui nos meus vídeos, que é uma pessoa que vai fazer intercâmbio cá em Portugal e me perguntou dicas para arrendamento, porque estava tendo dificuldade de achar. Então, meu vídeo de hoje é sobre dicas para arrendamento. Não está aparecendo aqui, mas eu vou colocar. Mas enfim, eu vou citar 5 plataformas, eu acho que são 5, não sei. Mas eu vou citar as plataformas, 5 plataformas para vocês, que são possibilidades para vocês estarem pesquisando. Tem algumas delas que eu não indico muito pesquisar do Brasil para cá, ou então, exceto com algumas. Eu vou explicar melhor, enfim. Mas tem umas que eu não indico tanto vocês pesquisarem do Brasil, por quê? Porque qualquer pessoa particular pode postar a casa, né? Pode postar sua casa e tudo mais, seu arrendamento. Só que o problema é que muitas vezes esses anúncios são falsos e acaba abrindo espaço para golpes. E aconteceu uma situação dessa comigo, meu esposo já, quando a gente estava aqui já em Portugal, que foi bem estranha a situação, na verdade. E eu vou contar mais pro final do vídeo para vocês. Enfim, a primeira plataforma que eu vou trazer é a que eu mais ouço falar e é a que mais tem pessoas falando positivamente sobre ela, que é a Airbnb. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas basicamente é essa plataforma, a Airbnb. Eu vou botar aqui o link embaixo na descrição do vídeo. Vou colocar também para vocês a página que tem tanto o site quanto o aplicativo. Nesse aplicativo você encontra tanto curtas estadias quanto longas estadias e tem pessoas que acham preços bem legais nesse aplicativo ou nessa plataforma. A segunda que eu vou trazer para vocês é a Uniplaces. O resto eu não vou mais colocar em ordem, é essa que eu estou falando, mas a primeira de todas que eu queria trazer foi a Airbnb mesmo. Mas tem a Uniplaces. A Uniplaces também você pode estar pesquisando, encontrando casas para arrendar, longa estadia, curta estadia também. Tem o Booking, só que o Booking tem a questão de, quando eu pesquisei no Booking, eu achei muito mais curtas estadias, né, tipo hotéis e tudo mais, do que arrendamentos para quem vai, por exemplo, vir estudar. Eu não achei tão interessante. Temos o Spot a Home. Pelo que eu percebi, o Spot a Home parece similar ao LX. Eu não tenho certeza, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas o Spot a Home me parece um pouco com o LX, no sentido de que pessoas particulares também podem publicar lá suas, né, fazer suas postagens lá também. Mas enfim, a Spot Home também é uma possibilidade de vocês estarem entrando e vendo lá se vocês acham algum arrendamento legal e tudo mais. E tem a OLX de Portugal, que também tem várias opções de casas, quartos e etc. Agora, a minha dica para vocês que vão pesquisar em sites como se fossem sites que qualquer particular pode postar, fazer suas postagens lá, se só façam esse tipo de contrato se vocês puderem ter alguém aqui que vai lá ver a casa, que vai lá ver a casa para vocês, ou então vocês têm algum tipo de conhecimento e tudo mais. Mas assim, para fazer no escuro, eu vou depositar dinheiro na conta de alguém e tudo mais. Isso geralmente não dá muito certo, né? Óbvio que geralmente quando a gente fecha contrato com algum local, por exemplo, quando chegamos aqui, viemos para um alojamento, e aí eu posso contar um pouco mais sobre essa história do alojamento e tudo mais para vocês, mas viemos para um alojamento e tivemos que fazer o pagamento mensal, né? E como encontramos esse alojamento, foi uma amiga da gente que deu a luz pra gente, assim, E aí, ela descobriu pesquisando na internet esse alojamento e a gente acabou fechando contrato com ele mesmo. Mas, tivemos que pagar da mesma forma, né? A gente fez o contrato, tudo mais, teve que pagar, tem um site do alojamento, olhamos e quando chegamos lá era tudo ok mesmo, da forma que estava mostrando no site e tudo mais. Mas aí essa história do alojamento vai ser para uma outra pegada, se vocês quiserem que eu contem, né? Que eu conte como é que foi a estadia lá no alojamento e tudo mais, compartilhar a casa com outras pessoas, e isso e aquilo. Mas enfim, se vocês não tiverem conhecimento da pessoa, se vocês não tiverem conhecimento de alguém que esteja aqui para ir olhar a casa e tudo mais, e conhecer o senhorio ou a senhoria da casa, o ideal é que vocês não peguem, não fechem contrato e nem paguem nada antecipadamente nesse sentido. É até preferencial que vocês peguem, alugue sei lá, um hotel ou um hostel, alguma coisa assim,
de curta duração, né? Tipo, de uma semana, 2 semanas que for, pra chegar aqui, né? Em um site mais seguro. Chegando aqui, vocês procuram melhor, né? Num lugar onde você pode ir ver a casa e tudo mais. É um gasto um pouco maior, mas vale muito mais a pena do que a gente fechar contrato com uma coisa que não existe. E aí levar um golpe é muito complicado, porque a gente dispõe de dinheiro e ninguém tá cheio de dinheiro pra dispor, né? Quer dizer, tem gente que tem, mas eu não tenho pra ficar dando pros outros assim em um golpe, por exemplo, né? Então, e creio que ninguém que tá se organizando pra vir pra cá, ou ninguém mesmo, na verdade, né? Mas eu falo de se organizando pra vir pra cá porque eu sei como é a dificuldade da gente vir pra cá e tudo mais. É um processo muito custoso, em vários sentidos, principalmente financeiro, é muito custoso. Então, assim, mexe muito, né, com a gente chegar já tendo esse problemão, né? Então, como a gente geralmente, né, as pessoas costumam vir pra cá e isso é meio que utópico, as pessoas costumam vir pra cá pensando, eu tô indo pra um dos países mais seguros do mundo. Isso não significa que não existe violência, não existe pessoas ruins, não existe pessoas, não existe preconceito, não existe golpes, não existe nada de ruim. Isso aí é totalmente utópico, né? Porque óbvio que isso, a violência, a maldade tem muito mais a ver com o caráter da pessoa do que com nacionalidade ou com o país que eu estou e tudo mais. Então você vai achar gente ruim em todo canto. O ideal é que você venha com cuidado, com a cabeça atenciosa, conscientizada que a parada pode rolar em qualquer canto, né? Esse golpe, essas coisas podem rolar em qualquer canto. E aqui também. Essas plataformas que eu disse pra vocês, eu não sei se eu falei no início, mas estou falando agora, que essas plataformas eu não utilizei elas, mas foram pessoas que me indicaram, pessoas que já usaram e tiveram bons retornos com elas, certo? Então, o alojamento que a gente foi logo do início, como eu falei, foi um casal amigo da gente que encontrou na internet e falou pra gente que tinha lá o alojamento e tal, e tem um site do alojamento, e a gente entrou e conseguiu arrendar, e graças a Deus deu tudo certo. A gente passou por volta de 4 meses no alojamento, ou 3 meses, e depois pesquisamos na OLX, utilizamos a plataforma do OLX para achar a casa que a gente está hoje. E pra quem tem curiosidade, aqui é um T1, e um dia desse eu vou fazer uma tour pela minha casa. É um T1. T1 aqui basicamente é uma casa de um quarto. Tem um quarto, sala junto com a cozinha logo ali do ladinho e um banheiro. Ela é pequenininha, bem compacta, mas já veio mobiliada, o que foi muito ok, né? Já veio mobiliada, tem uma garagem na frente e tem o fundo que tem tipo um jardinzinho que a gente, na verdade, a gente vai ter que ainda manusear lá pra ajeitar, né? Capinar e tudo mais. Mas enfim, assim, eu sei que bate curiosidade, então eu vou falar o valor que a gente paga. A gente paga 300 euros mensais do arrendamento daqui. E a gente só achou depois de um tempinho, porque é um pouquinho difícil de achar casa aqui em Bragança para arrendar, a casa inteira mesmo. Geralmente a gente acha quarto e tudo mais, porque é uma cidade muito estudantil, então geralmente os estudantes procuram muito mais quartos, porque é menos custoso, né? É bem menos custoso, né? Que as despesas geralmente são divididas pelas pessoas que estão lá, o quarto sai mais barato do que uma casa inteira e tudo mais. Mas a gente, né, como casal e tudo mais, a gente preferiu muito mais estar numa casa nossa, particular, do que dividir quarto e etc. E até uma dica que eu dou pra quem vem em casal, principalmente, ou quem gosta mais, assim, de manter sua individualidade e tudo mais. É uma dica que eu dou, ver uma casa que seja só pra você, né, no caso. Enfim, pagamos 300 euros aqui, achamos, quando a gente estava pesquisando aqui, a gente achou também casa de 240, também nessa mesma pegada daqui, T1 e tal. Só que essa casa de 240 não era mobiliada, então pra gente ia ficar muito caro a gente mobiliar também uma casa. Até porque a gente não sabe até quanto tempo a gente ficar aqui na cidade e tudo mais. Então acaba que depois que a gente vai fazer o quê com aqueles móveis todos, vai vender e tudo mais, ia ser uma situação muito grande, né, pra um aluguel. Então a gente preferiu essa casa aqui, mobiliada, ela é toda mobiliada e tal. Óbvio que as coisas de casa, prato, copo, essas coisas a gente teve que comprar e comprando aos poucos. E outra dica que eu dou, gente, que foi muito importante pra gente,
é conhecer o senhorio ou a senhoria que estiver alugando a casa pra você. Conhecer assim, ter um bom relacionamento com a pessoa, porque foi muito importante pra gente. Um dos fatores que fez a gente também querer alugar essa casa foi que a pessoa que atendeu a gente atendeu a gente tão bem, né? Deu tanto suporte pra gente e também a própria pessoa falou que também gostou bastante de mim e de meu esposo. E a gente teve logo aquele relacionamento assim legal, entendeu? Então é bom ter isso porque a gente vai ter o suporte deles pra, né, ajudar a gente e tudo mais. Então é muito bom você ter um bom relacionamento com a pessoa que você está alugando a casa. Né? Até mesmo se você precisar de alguma coisa na casa e tudo mais, fica muito mais fácil o contato. A pessoa se preocupa também, porque sabe que aqui é um lugar frio, aqui é um lugar tal, que muitas vezes dá mofo na casa, muitas vezes umedece a casa. Enfim, aqui isso é uma característica daqui, né? Não sei se é só de Bragança, mas provavelmente não é, porque eu vejo pessoas de outras cidades falando a mesma coisa. Então, assim, o aquecedor tá tudo ok também, porque é um lugar frio, então a casa esfria também, então é importante que a gente tenha um aquecedor em casa. Enfim, isso aí é muito, pra mim foi uma coisa muito importante, né? E a situação que eu falei, que eu ia contar sobre o que aconteceu comigo e meu esposo, foi o seguinte. Eu e meu esposo estávamos procurando ainda a casa. E o que aconteceu? Tinha uma casa que tinha um preço muito duvidoso, né? Era cento e pouco, 200 e pouco, alguma coisa desse gênero. Então, a gente viu e tal, questionou e tal. Ah, vamos mandar mensagem pra gente ver. Mandamos mensagem e perguntamos, a casa tá disponível, isso, aquilo e tal. Estava disponível a casa, a pessoa marcou com a gente. Aí falou, estamos na França e tudo mais, vamos pra aí final de semana e mostramos a casa pra vocês no domingo, final de tarde. A gente achou estranho esse horário e, né, no domingo, final de tarde, mostrar a casa pra gente e tal. Mas tudo bem. Aí quando perguntamos aonde seria a localização da casa, a pessoa não falou pra gente. A gente perguntou. E a pessoa nada de falar pra gente o local da casa. Sempre falando pra gente se encontrar em tal lugar, em outra rua lá. Aí a gente falou, tá, estranho isso aí, né? No mínimo estranho, porque a pessoa não quer falar. Aí depois de um tempinho, eu perguntei de novo, porque isso foi no meio da semana. Eu perguntei de novo, onde que fica localizada a casa? E a pessoa me deu o endereço de uma casa em outra cidade. Aí eu falei, mas eu tô falando de outro lugar. Aí ele, não, desculpa, é porque é o lugar de outra pessoa e tal. Eu falei, tá. Aí eu falei com meu esposo tudo isso que aconteceu. Aí meu esposo falou, tá estranho isso aí, não vamos não. Aí eu falei, não vamos não, mas aí quando chegar domingo, se for uma coisa muito certa, a pessoa vai mandar mensagem pra gente. E aí qualquer coisa, se for uma coisa certa, a gente pega e vai. Chegou o horário deles estarem lá. Eles falaram que saíram da França pra me mostrar a casa pra gente. Muito provavelmente chegasse no horário, eles iam falar alguma coisa com a gente. Quem disse que falou alguma coisa? Nunca mais falou, nunca mais vi. Nunca mais mandou mensagem, nunca mais nada. Nem depois que passou o horário também, que eles tinham marcado com a gente. Então, o ideal mesmo foi que a gente não tivesse ido. Porque poderia ser qualquer coisa, né? Então, a gente não sabe. Então, a gente preferiu não ir. É melhor o seguro do que o incerto, nesse sentido, pelo menos. E é isso, meu povo, basicamente. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre locais de pesquisa, sobre arrendamento e tudo mais, vocês falam e tudo mais, porque aí eu trago pra vocês. Porque senão os vídeos ficam muito longos e aí vocês não querem assistir. E é isso. Tchau, eu vou colocar meu Instagram por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem me chamar lá no direct do Instagram ou pode mandar aqui nos comentários. E muito obrigada pelas pessoas que estão mandando comentários, estão falando sobre meus vídeos, estão mandando sugestões, perguntas. Podem mandar bastante perguntas, sugestões e etc. que eu vou responder a todo mundo. Assim como eu estou respondendo a esse, eu vou responder também outras pessoas. Todo mundo que tá mandando aí pra mim. Só que a gente trabalha aqui em casa de domingo a domingo, então às vezes é um pouco difícil parar pra fazer vídeo, mas eu vou fazer mais constante aí, certo? Então, e é isso. Tchau!